Pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Mas apesar do número expressivo, essa parcela da população ainda encontra muitas dificuldades relacionadas à falta de acessibilidade. E pensando em promover a inclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o Distrito Federal publicou um decreto neste mês, no mês de setembro, obrigando que os eventos públicos e privados ofereçam estrutura adequada para garantir a acessibilidade de todos. Em outubro de 2011, Diego sofreu um acidente de trânsito em São Paulo e ficou paraplégico. Com os movimentos limitados, ele teve que reaprender a viver em cima de uma cadeira de rodas e se superou. Agora é atleta profissional de crossfit adaptado no Distrito Federal. Nos primeiros 2 anos de acidente, eu cheguei a engordar bastante. Eu cheguei a pesar 136 quilos. Resolvi fazer uma cirurgia bariátrica. Fiz uma cirurgia bariátrica e aí que eu entrei no esporte. Eu comecei com a musculação e aí depois eu migrei para o crossfit. Ainda assim, até hoje, Diego enfrenta um grande desafio: a falta de acessibilidade. Ele conta que pouco antes da pandemia, ele e a esposa foram a um show, mas não conseguiram aproveitar o evento porque não havia estrutura adequada para pessoas com a mobilidade limitada. A área que a gente comprou tinha uma escada lá dentro, o acesso até o local do show era um acesso tipo com uma rua de terra, cheio de buraco, então era bem complicado na hora de passar com a cadeira. Eles tinham fechado o estacionamento, então a gente teve que ir lá discutir, pedir, implorar para os caras poderem abrir o estacionamento para eu poder parar na vaga de deficiente. O casal até gravou vídeos mostrando as dificuldades. Fan Festival, é isso aqui que vocês chamam de acessibilidade total? Iniciativas pontuais buscam amenizar problemas como esse. No Distrito Federal, um decreto que acaba de ser publicado obriga que eventos públicos ou privados garantam a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E a norma vale para qualquer tipo de dificuldade de locomoção, ainda que momentânea. Existem uma gama muito grande de pessoas que têm a mobilidade reduzida, seja por circunstâncias. Eu vou citar o exemplo aqui de uma mulher grávida. Ela tem uma limitação que em alguns momentos impossibilita ela de ter algumas ações de mobilidade. Uma pessoa obesa, uma pessoa idosa, ou uma pessoa que esteja temporariamente em alguma situação de enfermidade. Então o decreto ele é muito mais amplo para atender realmente a necessidade de acessibilidade de uma forma geral. E é importante salientar que, quando se fala de acessibilidade, temos que ter a visão que a acessibilidade é para todas as pessoas. Segundo dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência no país, o que representa quase 25% da população. Em julho de 2015, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A intenção dessa legislação é promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais pela pessoa com deficiência. E para repercutir o assunto, eu converso agora com a advogada Kelly Assunção Colares, que também é coordenadora geral de educação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui do Distrito Federal, a APAE. Olá, seja muito bem-vinda, Kelly. Boa tarde para você. Oi, Rafaela. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Bom, nós como sociedade, estamos preparados para lidar com a diversidade? Ainda não, mas eu penso que nós já estamos caminhando. Nós já temos aí muitas políticas públicas, estamos aí trabalhando para vencer os preconceitos, o capacitismo, contra a pessoa com deficiência. O que nós precisamos agora é efetivar tudo isso, todo esse conhecimento, todas as políticas públicas, para que realmente nós tenhamos uma sociedade inclusiva. Quando você fala em capacitismo, eu queria que você explicasse melhor isso e também queria que você focasse na questão da acessibilidade física. A gente fala muito sobre essa questão, mas a acessibilidade é para todos. Nós temos aí uma gama de outras deficiências ou questões de mobilidade, Quando eu falo em capacitismo, Rafaela, eu estou falando justamente contra o preconceito contra a pessoa com deficiência, que nós temos e ele é tão arraigado em nossa sociedade, Nós deixamos para lá, nós
nos afastamos do que é diferente, e isso exclui. E a acessibilidade, ela vem justamente para incluir. E quando eu falo em capacitismo, eu gosto de falar muito na acessibilidade atitudinal, que é a nossa atitude em relação à pessoa com deficiência, o nosso comportamento, como nós vamos tratá-la, como nós vamos incluí-la para que ela realmente se sinta confortável na sociedade, que ela sinta que a sociedade é o lugar dela. E nós falamos também em outros tipos de acessibilidade, como você mesmo disse. Nós temos a acessibilidade arquitetônica, que é muito importante, a urbanística, a tecnológica, a acessibilidade comunicacional. Então, nós temos que olhar sobre todos os ângulos, termos uma visão holística, porque às vezes nós pensamos que a acessibilidade é só acessibilidade física, mas nós não temos só a pessoa com deficiência física na nossa sociedade. Nós temos a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência intelectual, a pessoa com deficiência auditiva e várias outras deficiências. E quando nós falamos também de deficiência, às vezes nós precisamos apenas de pequenas mudanças, né, de adaptações razoáveis na nossa sociedade, para que ela seja também mais inclusiva e que vá atender também pessoas de mobilidade reduzida e que não tenham deficiência naquele momento. Por exemplo, a pessoa grávida, o idoso. Por isso temos que pensar, né, no desenho universal, para termos realmente ambientes acessíveis para todos. Kelly, me chama a atenção esse decreto editado pelo governo aqui do Distrito Federal, que obriga o quê? Que eventos públicos e privados forneçam acessibilidade total, mas isso já está na lei, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Constituição Federal. Quer dizer, quais são os principais gargalos para a gente fazer valer a letra da lei? Exatamente, Rafaela. Entre a letra da lei e a efetividade, nós ainda temos aqui, né, um grande gargalo, como você disse. E é justamente esses decretos que vão trazer efetividade, porque às vezes está aqui numa lei federal, está na Constituição, mas ele precisa estar lá na legislação do município, na legislação do Estado, para que realmente ele seja cumprido. E mais, nós precisamos cobrar, precisa ter avaliação, precisa ter a sociedade, de forma geral, cobrando essa acessibilidade, cobrando que essa política pública para a pessoa com deficiência, ela realmente seja efetiva. Eu quero e que pegar o direito o gancho. realmente chegue. Quero pegar o gancho aqui da sociedade para a gente finalizar. Você, como coordenadora da APAE, né? A gente aprende muito também como sociedade, né? Com essa inclusão. Nossa. E aí os nossos filhos, a gente está falando de futuro para a gente construir uma sociedade melhor. A sociedade também é fundamental para a gente acabar com essa cultura do preconceito, né? Exatamente. E nada melhor do que nós convivermos com o diferente, nós convivermos com as pessoas com deficiência. Mas não é conviver de falar, ai, no meu trabalho tem uma pessoa com deficiência, mas o que você está fazendo para que essa pessoa com deficiência, do seu colega de trabalho, realmente se sinta parte da sociedade? Você o convida para um happy hour depois do trabalho, você convida para algum evento da sua família, como você convida os demais? Então, nós temos que normalizar a diferença na nossa sociedade. Só assim nós teremos uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais inclusiva, Rafael. Excelentes reflexões para a gente finalizar, Kelly. Muito obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde.